Era o ano 70 depois de Cristo, primeiro século. O cerco de Jerusalém chegava ao seu ponto mais sombrio. Do lado de fora das muralhas, o horror era visível a quilômetros de distância. Flávio Joséfo, historiador, testemunha ocular, relata que o exército romano de Tito capturava centenas de judeus que tentavam fugir da fome na cidade. Eram cerca de 500 crucificações por dia. Há relatos de que mais de 1 milhão de pessoas morreram. Joséfo descreve que os soldados, por puro deboche e raiva, pregavam as vítimas em ângulos bizarros, uns contra os outros. Não havia mais madeira para tantas cruzes, nem espaço para tantos corpos. Esta foi a face mais brutal do domínio romano, um capítulo de dor preservado para a história pelas palavras de Joséfo. O relato de Joséfo oferece detalhes viscerais e políticos que permitem construir uma narrativa profunda. No livro 5 de A Guerra dos Judeus, ele descreve o cerco não apenas como uma batalha, mas como uma tragédia humana de proporções épicas. Jerusalém era um esplendor antes da queda. Imagina uma cidade de pedra branca e ouro, brilhante sobre o sol da Judéia. Jerusalém não era apenas uma capital, era o coração de um povo e o lar do segundo templo, uma das maravilhas do mundo antigo. Mas, no ano de 66 d.C., o rastilho da revolta foi aceso. O domínio romano, com seus impostos pesados e desrespeito religioso, tornou-se insuportável. O que começou como um levante local transformou-se em uma guerra total contra a maior potência militar da terra. Flávio Joséfo, um comandante judeu que se tornaria historiador sobre o teto dos Césares, nos deixou relato visual de como era a glória e o que a transformou em cinzas. No ano 70, o general Tito, filho de Vespasiano, cercou a cidade em 4 legiões. Ele construiu uma muralha de cerco, uma circunvaliatio, para garantir que ninguém entrasse ou saísse de Jerusalém. Tornou-se uma panela de pressão. Joséfo descreve cenas de desesperos que desafiam a imaginação. A fome era o inimigo interno. Ele relata que o aroma de comida cozida era suficiente para vizinhos lutarem entre si. Pessoas comiam o couro de seus escudos, seus sapatos e até o feno antigo. O desespero levou a muitos a uma escolha suicida: tentar sair das muralhas à noite, desarmados, apenas para colher algumas ervas nos vales ao redor para alimentar seus filhos. A ganância que matava. Além das circunstâncias, Joséfo narra um episódio de barbárie pura. Surgia um boato entre os soldados auxiliares, árabes e sírios que serviam a Roma, de que os refugiados judeus haviam engolido moedas de ouro para salvá-los do saque. Em uma única noite, sem que Tito soubesse inicialmente, cerca de 2.000 pessoas foram abertas, vivas, por soldados em busca de ouro em suas entranhas. Joséfo descreve a indignação de Tito ao saber disso, mas necessariamente por humanidade, mas pela quebra de disciplina militar. Mas o dano já estava feito. O medo de ser crucificado ou extirpado era tão grande que a cidade tornou-se uma prisão de mortos-vivos.
O cerco culminou no incêndio do templo. Joséfo afirma que Tito queria poupar a estrutura, mas um soldado, movido por impulso divino ou loucura, lançou uma tocha através de uma janela dourada. O fogo consumiu o que restava da esperança judaica. O sangue corria pelas escadarias do altar como água na chuva. Jerusalém, que antes abrigava centenas de milhares, tornou-se um cemitério a céu aberto. Os sobreviventes foram vendidos como escravos ou enviados para lutar contra feras nas arenas de Cesareia e Roma. Por que lembrar desses relatos tão sombrios? Flávio Joséfo escreveu para que o mundo não esquecesse o custo da rebelião e a face implacável de Roma. Seus escritos são a ponte entre o passado bíblico e a história documental. Hoje, ao olharmos para as pedras que restaram do muro ocidental, ouvimos o eco das palavras de Joséfo, ecoando através dos séculos, lembrando-nos de que a história é escrita com sangue daqueles que testemunharam o impensável. Eu, Paulo de Oliveira. Esta foi a queda de Jerusalém pelos olhos de Flávio Joséfo. Infelizmente, Joséfo descreve detalhadamente a destruição da cidade e o segundo templo pelas tropas romanas, comandadas por Tito, filho do imperador Vespasiano. O relato emocionante dos rebeldes judeus, os sicários, que prefeririam tirar a própria vida ao se renderem à religião romana na fortaleza de Massada. Joséfo relata que, ao ser capturado, profetizou que Vespasiano se tornaria imperador romano. Quando a profecia se cumpriu, ele, libertado, e ganhou a cidadania romana, mudando seu nome de José ben Matiahu para Tito Flávio Joséfo. Joséfo registra cenas terríveis de 500 judeus sendo crucificados por dia pelos romanos ao redor das muralhas de Jerusalém durante o cerco. Joséfo explica que o general Tito, a princípio, tentou poupar a cidade, mas a resistência dos zelotes, os rebeldes, o enfureceu. Ele usou as crucificações como guerra psicológica. Ele esperava que, ao verem seus parentes pregados em cruzes ao redor do muro, os defensores da cidade se rendessem por puro horror. Joséfo descreve textualmente: os soldados, por ódio e fúria, pregavam os prisioneiros em posições diferentes uns em relação aos outros. A título de diversão, ele menciona que eventualmente faltou madeira para as cruzes e o espaço para montá-las, transformando o vale de Cedron em uma floresta de cadáveres. Aqueles que se desertavam, houve até um episódio em que ele relata que ocorreu um boato entre os soldados romanos, especialmente os auxiliares árabes e sírios, de que os judeus que fugiam haviam engolido moedas de ouro para escondê-las. Joséfo relata que em uma única noite, cerca de 2.000 prisioneiros foram abertos vivos pelos soldados em busca de ouro, apesar das ordens contrárias de Tito. O esplendor de Jerusalém antes da guerra e o início da revolta era uma cidade esplendorosa, maravilhosa. Rampas romanas e a fome desesperadora dentro das muralhas, relatos das crucificações, mais de 500 diárias, tudo isso fez com que houvesse assim, realmente cenas horríveis de se ver. Imagine crianças, mulheres grávidas ou não, mulheres sendo mortas, estranguladas, com certeza violentadas. Eram cenas realmente horrorosas de se presenciar. Aqui neste livro dele, no 5º livro dele, sobre essa situação, ele com certeza ele faz relatos assim por cima, porque não dá para relatar
Esse cerco ficou quase que um ano. Imagina você relatar em um livro um ano de guerra, de desavença entre judeus e romanos. As coisas que ocorriam entre os próprios judeus. Havia uma guerra entre eles, de discórdia, de grupos dentro de Jerusalém, eles se matando entre si, dentro de toda essa cena horrorosa que está sendo relatada aqui. Para finalizarmos essa matéria, esse vídeo, o interessante é que isso ocorreu aproximadamente 30 anos após a morte de Jesus. Estando ali em Jerusalém, em todo Israel, pregando amor, salvação, libertação, transformação, mas infelizmente muitos judeus não se converteram, e esses que não se converteram que criaram esse caos em Jerusalém com a queda do segundo templo, infelizmente. É o horror da guerra daqueles que não têm Deus no coração. Amém? Que possa te enriquecer esse vídeo aí, que Deus te abençoe, e siga-nos no canal, se inscreva, e eu sou muito grato a você. Amém.